meu nome é Juliana Ribas e eu sou gestora de boas práticas de produção na AgroSérie Speak. Sejam bem-vindos a mais um Chimarrão Informação com Piva, um programa feito para tratar dos temas que estão fazendo diferença na suinocultura mundial. E o tema de hoje são as boas práticas na produção de suínos. Tudo bom, Piva? Tudo bem com você, Juliana? Tudo jóia, é um prazer tê-lo conosco. Prazer é meu. Vamos falar um pouquinho sobre as boas práticas de produção aí na suinocultura nacional e mundial. Sim. Quando o pessoal começa a falar de bem-estar animal, eles sempre pensam em gestação coletiva. Nós sabemos que não é só isso, ou pelo contrário, né, que a gestação coletiva é uma pequena parte. Mas como no início os movimentos começaram por esse sistema, eu queria saber de você, como você acha que tem sido essa transição ao redor do mundo? Os países têm mudado? Você vê que as novas granjas ainda podem ser construídas em gaiola? Como tem estado esse panorama? Ou seja, mesmo talvez os países grandes, um dos poucos países que está construindo ainda granjas em gaiola é o México. Tá? Tem sido construídas várias granjas, ainda todas 100% em gaiolas. Agora, hoje em dia, quase não tem granjas em construção nos Estados Unidos, mas o que foi construído ao longo dos últimos anos, dificilmente alguém constrói uma granja com gaiola. Tá? Ou seja, é uma realidade, tá? Como basicamente aqui no Brasil também. Eu hoje não sairia construindo uma granja, mesmo que me digam, tenho tanto de tempo, para mim me adaptar. Tá? Eu acho que hoje, para quem já tem, vamos continuar. E tem muita coisa, bem-estar animal, além do que gaiola, além de baia. Tá? Então, eu acho que é um momento que já para ir fazendo outras coisas, mas não necessariamente a gente tem que, ou tenho que mudar hoje. Tá? Mas tem muita coisa na parte de gaiola, mas na parte de manejo em si, de pensar em bem-estar animal, de mudar a cultura das pessoas, isso aí não tem a menor dúvida, tá? Que é uma realidade. A Ásia é muito menos exigente em termos disso. A Europa lógico, a Europa é muito mais exigente. Os Estados Unidos hoje está sendo muito mais exigente, o Canadá, tá? E, lógico, o Brasil está dentro desses países, dentro desses, vamos dizer, a Europa como um país, tá? Os Estados Unidos e o Canadá como um outro, tá? E o Brasil vem aí nessa mesma linha, tá? Mas não eu acho que é importante tirar um pouco esse conceito de que bem-estar animal é baia coletiva. Tá? Sem dúvida. É muito importante criar cultura, tá? Treinar, educar o pessoal. Tá? Eu acho que bem-estar animal não é que não tem nada de bem-estar animal. O Brasil faz muita coisa. O produtor americano faz muita coisa. O produtor europeu faz muita coisa. Agora, é tudo que o pessoal quer? Não. Agora, dá para fazer tudo? Talvez hoje não. Tá? Mas é importante ir criando a cultura que a gente não tem direito de abusar de um animal, de deixar um animal sofrendo, de pôr um animal em risco. Tá? A gente não tem esse direito. Tá? Sim. Então, nessa linha aí que eu vejo, que eu considero como uma área que talvez não custe tanto como fazer uma mudança de instalações, de gaiolas para baias, mas que tem um impacto bastante grande. Por exemplo, dar choque em animal para carregar, dar choque ou bater em animal, ou gritar com um animal. Isso não vai, você não vai ter custo a mais deixar de fazer, tá? E passar a respeitar esse tipo de norma. É um processo, tá? Faz parte do sistema. Eu acho que bem-estar animal existe há muitos anos, só que a cada dia ele está indo um passo mais para frente. Tá? E as coisas vão mudando. Tá? E isso que é o que a gente está vivendo hoje em dia, que a Europa começou na década de 90, os Estados Unidos começou aí há 15 anos atrás, o Brasil começou aí há 5, 6, 7 anos atrás. Não significa que antes não fazia nada de bem-estar animal, mas cada dia as coisas vão mudando. Sem dúvida. E a gente vai evoluindo, né, e aprendendo a cultura das pessoas e vendo que tudo faz parte aí de um processo maior. Saindo um pouco desse tema da gestação coletiva, outro assunto que tem sido muito abordado, seja aí em vertentes com o consumidor final ou de manifestações de organizações não governamentais, é sobre as práticas que causam dor para os suínos e que a própria Organização Mundial de Saúde Animal aborda, né, as práticas dolorosas, que seriam corte de dente, corte de cauda e a moçagem como identificação.
Como que você vê nos Estados Unidos e no Brasil a evolução da adoção dessas práticas ou os cuidados que se devem tomar para que elas minimizem aí a dor ou o impacto negativo nos animais? A gente sabe que tem algumas que é muito difícil fazer a remoção em larga escala, né? Como, por exemplo, o corte de cauda. Mas eu queria saber um pouquinho mais nesse contexto. Juliana, eu acho que eliminar a dor completamente a gente nunca vai conseguir. Como uma criança, quando vai ser vacinada, tá? Ela tem alguns que choram, outros que não. Tá? É a mesma coisa que um leitão. Tá? É lógico que, por exemplo, tem algumas práticas que hoje em dia, a nível americano, já não se... coisa assim, quase ninguém faz. Que, por exemplo, que é o desgaste, o corte de dentes. Mas isso é muito mais por uma questão assim, de... Já faz parte do dia a dia. Tá? Sim, A parte de corte de cauda, eu diria que quem não faz é aqueles 5% que vende um produto diferenciado, tá? Que é para um nicho de mercado, que por exemplo, uma produção diferenciada para um segmento de mercado. Tá? A parte, o outro aspecto é mostra ou identificação. Cada vez a mostra está sendo menos utilizada. Não quero dizer que alguém não faça a mostra ainda, tá? Mas cada vez tem menos. O que dói menos? É a tatuagem, é a amostra ou é colocar um brinco? Tá? É a mesma coisa. Uma pessoa, quando vai colocar um brinco, ou seja, que é uma pessoa, pode ter infecção, pode ter uma coisa, pode ter outra. Sempre tem alguma coisa que sai um pouco do controle. Tá? Eu diria, Estados Unidos, a parte de corte de dente já não é mais uma prática que se faz. O corte de cauda ainda é um grande dilema. Ninguém sabe o que fazer, pensando em 95% da produção, não pensando nos 5% que não fazem. Os 5% que não fazem, lógico, que não estão estruturados para produzir a quantidade de carne que o país precisa produzir. Tá? Eles fazem parte de um nicho de mercado. E também a parte de identificação dos animais. Lógico, cada dia tem mais, um dia possivelmente vai ter chip, vai ter uma coisa e outra. Mas quando você leva o seu cachorrinho para colocar um chip, tem alguns que reagem, que eles sentem dor. Tá? Sim. Então, não dá para dizer o seguinte, nós vamos eliminar 100% a dor de um leitão ou de... vai ter, mas é lógico que talvez sendo feito de uma forma diferente. Tá? Sim, sem dúvida. E eu deixei para perguntar à parte, já que os cenários são bem distintos, o outro manejo doloroso que se questiona muito é com relação à prática da castração cirúrgica. Como você tem visto a evolução nos dois países da não castração, ou limitação de idade, ou adoção de outras técnicas? A gente vê alguns países, na Europa, a gente tem já uma regulamentação para que se não faça mais castração sem anestesia, analgesia dos animais, né? Que era para ter sido implementado em 2019, eles estão avançando nesse sentido. Como você vê essa questão da castração? Bom, o Brasil tem um diferencial de muitos outros países, que é o uso da imunocastração, que ela foi muito mais melhor aceita e utilizada em grande escala no Brasil, diferente dos Estados Unidos, diferente do Canadá e diferente da Europa. Tá? Todos esses países, eles ainda... Ou seja, nos Estados Unidos a imunocastração é livre, ou seja, ela pode ser feita, mas o uso é muito limitado. Os frigoríficos ainda não estão familiarizados e eles não é uma coisa normal para eles, como é no Brasil. Tá? Se um dia isso vai pegar ou vai ser implementado, assim, o tempo vai dizer. Né? Tá? Mas hoje a castração ainda é a castração cirúrgica, como é em muitos países da Europa ainda. Tá? Nem todos os países na Europa hoje fazem castração com o uso de sedativos ou Canadá, Estados Unidos, a castração ainda é feita de forma talvez um pouco diferente do que era alguns anos atrás, mas ainda é feita pelo processo cirúrgico. Cirúrgico. Isso. Se limita muito mais à idade, né? Hoje a gente vê nas recomendações. Isso, ou seja, a idade mais comum é de 5 a 7 dias. Tá? Não significa que aconteça que vai ter uma leitegada, que vai ter alguns leitões que possam ser castrados, ou seja, até com dias a mais, tá? Se acontecer no final de semana ou qualquer coisa desse tipo. Tá? A gente tem que pensar hoje essas granjas que produzem 7, 8 mil, 10 mil leitões por semana. Tá? Lógico que sempre vai ter aquela
aquele leitão que pode passar, o que pode ser um pouco antes. Mas como média, como norma, o pessoal faz dessa forma. Tá? Certo. Falando em produção de larga escala, né, as granjas estão cada vez maiores, a gente vê para uma otimização da produção. E um ponto que tem ganhado atenção é essa questão do cuidado diário com os animais, da observação dos lotes, da inspeção dos indivíduos, do tratamento, de ter ali uma adequação das baias hospitais e de outros processos. Com relação a essa temática, como que você vê aí o Brasil, quando você visita as granjas, você acredita que tem sido dada atenção a essa área? Juliano, eu acho que não dá para falar como um todo. Você tem muita gente fazendo coisas muito boas, mas ainda tem oportunidades. Tá? O que eu vejo, se você me perguntar o seguinte, o que tem de diferente entre Estados Unidos e Brasil nas granjas no dia a dia? Eu diria, existem diferenças. Tá? No geral, tem muita coisa parecida, mas existem diferenças. Agora, na parte de bem-estar animal, o que me chama muita atenção é que tem granjas, por exemplo, que foram construídas dentro do sistema de baias coletivas e que fica com matrizes debilitadas, caídas, sem medicar ou sem ir para eutanásia, digamos. Aí fora, esse aspecto, por exemplo, a porca prolapsou, ela não passa 24 horas sem ir para eutanásia. Tá? A porca fraturou uma perna, ela não levanta mais, ela vai para eutanásia, ou seja, não fica aí caída e dentro da instalação. Aquele leitão que, por exemplo, deformado, aquele leitão que a gente sabe que ele nunca vai ser um suíno normal, é a realidade da vida. O pessoal não deixa ele ir para frente. Tá? Aquele leitão que não responde à medicação, tá? Ele também é... Então, eu acho que uma das coisas que eu vejo muito diferente ainda é a parte de ser proativo na parte de sacrificar aquela fêmea ou aquele animal que, por exemplo, ele não responde mais à medicação. Tá? Infelizmente, isso é uma coisa que ainda dá para se melhorar, ou seja, que eu vejo que dá para melhorar no Brasil em relação aos Estados Unidos. Não digo que em tudo os Estados Unidos esteja melhor, não. Mas nessa parte de proatividade, de ser proativo, de identificar o animal que não recupera e sacrificar ele. Se o animal é medicado 3 dias e ele não responde, realmente é eutanásia. Tá? É triste quando você vai numa granja que você vê, por exemplo, uma fêmea que não toma água há 5, 6 dias, que ela não levanta e que ninguém faz nada. Eu acho que aí, por esses aspectos aí, para mim, até eles pesam mais do que estar numa baia ou estar numa gaiola. Tá? Lógico, a gaiola tem que ser confortável, ela tem que ter o espaço, ela tem que ter todos os aspectos, mas um animal que fica 7, 8, 10 dias sem comer, tá? Que ele não responde mais, que ele não levanta e que o pessoal deixa ele aí, eu acho que esses pequenos conceitos aí, eu acho que é uma oportunidade para a gente começar a criar cultura nas pessoas que esse animal ele tá lá sofrendo. Tá? Lógico, é uma questão de cada granja, é uma questão de ninguém gosta de ter mais mortalidade do que o necessário, mas tem animais que é melhor que eles sejam sacrificados no momento, do que deixar eles seguirem em frente. Tá? Então, como grande diferencial que eu vejo é a cultura das pessoas em sacrificar aquele leitãozinho que, por exemplo, está com defeitos, ou que ele não responde mais à medicação, ou coisas desse tipo. Por exemplo, aquele animal que está com canibalismo, grave. Grave, tá? Que nem mais caminha, coisa assim. Aí fora vai para o sacrifício. Ou aquela porca, por exemplo, que ela não se levanta na maternidade, porque... isso eu acho que é o grande diferencial. Outras coisas, eu sei que o trabalho de igreja não é uma coisa fácil. Tá? Ou seja, é muito importante a criar cultura com as pessoas, né? Que o animal demanda, o exige, ou a gente tem que dar pelo menos o respeito. Nós não temos direito de bater, de abusar, eu sei que melhorou muito, mas eu acho que ainda tem coisas para serem feitas. Tá?
Como também a parte de transporte. Eu acho que a parte de transporte mudou muito, o desenho dos caminhões, o espaço e assim, mas ainda a gente vê coisas acontecerem. Tá? Acidentes, pode acontecer em qualquer, pode acontecer com a gente, pode acontecer com o caminhão de animais e assim por diante. Ter um acidente, uma granja, pegar fogo, pode acontecer, mas não dá para deixar de forma consciente, ó, tem um risco e não vou fazer nada. Tá? Quando a gente vai numa granja, que a gente vê fio emendado por aqui, fio emendado por aí, eu fico preocupado. Bom, uma pela parte de segurança das pessoas, tá? Mas outra também é a própria parte dos animais. Também, né? Isso. Com certeza. São detalhes, né, Piva? Você comentou, são pequenos pontos que são inegociáveis e que têm um grande impacto na vida dos indivíduos e também para as pessoas que trabalham ali, né? Sim. Porque quando um animal não tem mais condições de prosseguir, é ruim trabalhar com ele. Sim. Piva, esse assunto está muito interessante e com certeza nós teremos tema aí para mais um chimarrão. Eu agradeço a sua participação nessa nossa conversa de hoje e agradeço a você que ficou conosco até o final desse episódio e até uma próxima edição.